A gente agora quer falar com o Celso sobre as dicas que o Celso sempre traz para a gente nas sextas-feiras, falando sobre as viagens, né? Hoje você vai falar conosco sobre exatamente qual tema? Na semana passada nós prometemos falar sobre os documentos e as vacinas, que é importantíssimo. Então, uma primeira dica, a vacina contra a febre amarela é exigida para os países da África, para quem vai viajar, alguns países da América do Sul que têm a floresta amazônica, então é preciso apresentar o cartão de vacinação, senão a pessoa não consegue embarcar. Se não me engano, ela vale por 10 anos, né, Por 10 anos, exatamente. Europa não pede? Não pede. Agora, se a pessoa mora nos estados do norte do Brasil, alguns países da Europa exigem. Então, é sempre bom. Essa norma, ela muda muito rapidamente. No site da Anvisa, que é anvisa.gov.br, toda semana eles publicam essa atualização. Porque um país, por exemplo, pode exigir, não exigir hoje, mas semana que vem passar a exigir. Depende muito do controle da doença e tal. Então é importante acessar o site da Anvisa para ter essas informações. E sobre documentação, todos os países do Mercosul não exigem passaporte dos brasileiros. Basta apresentar uma carteira de identidade que tem que estar em bom estado, não pode ser carteira de motorista. E outra dica, ela tem que ter, no mínimo, se ela tiver mais de 10 anos, ela não é aceita. A foto tem que ser renovada, no caso. Tem que ser renovada. E a carteira tem que estar, não pode estar amassada. A Venezuela exige passaporte, mas não exige visto. Os outros países, simplesmente com a carteira de identidade, é possível. Para Cuba exige passaporte e visto. Para a Europa não é preciso visto. Para a Europa também é só você passaporte, menos para o leste europeu. O leste europeu exige Agora, vale ressaltar também que na América do Sul existem alguns países que não permitem com que você entre com os filhos sem autorização da esposa, na verdade. Por exemplo, na Argentina... Você é só um dos responsáveis? Na realidade, houve uma mudança. Na realidade, isso vale para embarque no Brasil. O controle é feito no país de origem. Antes, você poderia viajar, por exemplo, a mãe poderia viajar com a criança. Sim. Hoje, tem que ter autorização do pai registrado em cartório. Então, se for viajar com um tio também, tem que ser dos dois. Sim. E autenticado em cartório. É bom ficar atento a isso, porque senão a pessoa volta... É uma informação. Não, isso é bom também, porque, por exemplo, quando se trata de casais separados, por exemplo, né, se o casal não tá bem um com o outro, dá essa ideia de que o que vai viajar pode tentar tirar a criança da pessoa. Isso é uma forma de proteger, inclusive. Essa decisão foi do Conselho Nacional de Justiça, depois que foram constatados casos de pais separados que fugiram com o filho para o exterior, já moravam lá, e aí depois a mãe não consegue... Inclusive porque tem muitos brasileiros ou brasileiras casados com estrangeiros. E que moram no exterior. Então é importantíssimo, vai viajar com a mãe ou com o pai, se não tiver autorização dos dois, a criança não embarca. Por incrível que pareça, e que bom, as autoridades brasileiras são atentas a isso. Então, isso vale para viagem internacional. Para viagem nacional, é preciso apresentar o documento de identidade da criança. Agora, você vai viajar com... Porque é muito comum a gente ver alguns casos, as pessoas mandarem os filhos para o exterior, menores de idade, acompanhados por uma terceira pessoa que não seja os pais. Tem que ter documentação autorizada, registrada em cartório, pelo pai e pela mãe. E do juizado também, do juizado. Isso vai para os juizados e tem que ter o parecer do Ministério Público. Se o Ministério Público não der um parecer favorável, o juiz não vai autorizar. Quer dizer, isso é para evitar... Isso leva pelo menos uma semana para ser documentado. Exatamente. Né? O ideal para que a pessoa não perca a viagem é que essa documentação seja providenciada com um mês de antecedência. Você falou, uma semana está certo, mas assim, o juiz pode estar de férias, o promotor pode demorar a dar um parecer e a pessoa perder a viagem. E outra dica, só compre a passagem depois da autorização. Porque se você compra a passagem e não tem autorização, vai perder a passagem. Agora, Celso, e sobre passaporte, eu acho que é muito importante a gente frisar. Qual o tempo, o prazo hoje para tirar um passaporte? Porque muitas vezes as pessoas estão marcando viagem e não conseguem... calcular o tempo que é necessário para tirar o passaporte? O tempo ideal é de um mês. Há uma taxa de emergência que eles cobram, eu posso até consultar o valor, que sai, porque, por exemplo, se for para saúde ou então para emprego, um congresso, o passaporte sai em uma semana, às vezes em até 2 dias. Mas você paga um valor a mais do que a taxa normal. Diz que é em caráter de urgência. Caráter de urgência. Mas aí eu sempre aconselho um mês de antecedência para evitar qualquer problema. Tudo que é planejado... Ainda mais brasileiro, né, Celso? Sempre um pouquinho de tempo antes. Pode ter greve da Polícia Federal, que aconteceu recentemente, você fica algum documento retido. Então, uma dica é sempre com 30 dias tudo. E só compre a passagem depois de conseguir o visto.
principalmente para os Estados Unidos, né? Que Deixa eu até te perguntar sobre isso, não sei se você está por dentro, mas quem sabe pode ser também um assunto para a semana que vem. Há a sondagem de que o visto entre Brasil e Estados Unidos será quebrado. Há quem diga, inclusive, que por parte dos Estados Unidos isso já está praticamente liberado e que o Brasil tem segurado ainda essa normativa por alguns interesses políticos, até mesmo organizacionais. Isso é verdade? É verdade. Só para a gente ter uma ideia, na Argentina, hoje os argentinos viajam para os Estados Unidos sem o visto. E hoje o Brasil é o que mais está movimentando a economia dos Estados Unidos com os turistas. Então interessa para os americanos que a gente entre lá sem o visto. Sim. Né? E só que o Brasil está controlando, como você disse, está tendo esse controle por causa da quantidade de estrangeiros vindo para cá procurando emprego. Porque se abre para a gente entrar sem visto, vai ter que abrir também para eles entrarem sem visto. É um acordo sempre assim. A mesma coisa dos aviões. Por exemplo, se o Brasil tem 30 voos para os Estados Unidos, as companhias americanas têm direito de voar 30 vezes para cá. Mesma coisa do visto. Se os brasileiros não precisam de visto para entrar lá, eles também... É a mesma regra, entendeu? Então, teoricamente, nunca ficou tão fácil de tirar visto para ir para os Estados Unidos. Inclusive, 70% dos vistos, por determinação do governo norte-americano, 70% dos vistos que os brasileiros pedem são aprovados. Então, hoje está mais fácil viajar, né? Agora, o que poderia ser um fator de negação de visto hoje? Porque antigamente qualquer coisa era fator de negação. Eles nem explicavam, hoje, né? Hoje... O que as autoridades americanas mais preocupam é saber se você está indo lá para trabalhar. Se você comprovar que está indo para viajar, para visitar um parente, para turismo, né? Para fazer compras, tudo bem. Então você tem que comprovar, né, que não vai. Se você comprovar que tem vínculo no Brasil, por exemplo, que tem filhos, é mais fácil de conseguir ainda. Emprego, tudo. Olha como é que as coisas mudam. Olha, você está dizendo pro cônsul, eu estou indo lá gastar dinheiro. Olha como que muda, e antigamente, né, né? Antigamente era terrível você conseguir um visto. Deus é tremendo. Você penava nas filas. Inclusive mesmo. Humilhavam, né, os brasileiros no consulado dizendo, né, que vocês vão para lá para poder ganhar dinheiro e tal. Não negava na cara, humilhava as pessoas. Né? Inclusive uma dica aqui. A partir de hoje, eu vou começar a postar um trabalho dando dicas de viagem para a Disney. Assim, é um colega de trabalho, um jornalista, chama Eloy, que vai postar experiências assim, bem práticas, se vale a pena hospedar na Disney ou não. Então, eu não vou adiantar muita coisa, eu quero que as pessoas acessem. Qual que é o endereço? É o blog tudoviagem.org.br. .com. Desculpa. Exatamente. Então, até o final do ano ele decora. Eu decoro. Até o final do ano é boa, viu? Até o final do ano. Eu falei do blog. Eles botaram o endereço do site ali. É a mesma coisa. É tudoviagem.com. Então, voltando então, a documentação é uma coisa importante. Desculpa, hoje eu vou curtir. Hoje eu vou ganhar meu Eu já curti, viu? Outra coisa, como eu falei anteriormente, se a pessoa chega com carteira de motorista lá na Argentina, por exemplo, ela volta, ela não entra lá. É somente o RG, né? Agora está mais fácil viajar para o exterior ou aqui dentro do Brasil, então, pela sua o custo do querosene para as companhias aéreas e pelo ICMS é menor em Guarulhos para viagens internacionais. Então, está tendo muita passagem barata para o exterior. Recentemente tinha para Miami, encontra ainda, por R$ 1.700 ida e volta a partir de Confins, pela TAM e pela American Airlines. Então, R$ 1.700? Para Lisboa, pela TAP, que parte de Confins, você encontra por R$ 1.900. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta que também vou colocar assim na fogueira aqui. Se eu não souber, semana que vem você traz, porque você é parceiro, então tem que ser assim, né, Celso? Espanha. O Brasil ainda tem essa dificuldade de os brasileiros de entrar na Espanha. Os espanhóis também estão tendo essa dificuldade, porque eu sei que há uma retaliação. Inclusive, eu já vi casos de deportaram 30 brasileiros, eles deportam 30 espanhóis para lá. Já vi casos de chegar um voo cheio de pessoas da terceira idade, de senhoras, o brasileiro não queria nem saber e mandar de volta porque estava chegando um avião com 30 brasileiros deportados. É o mesmo caso dos Estados Unidos. Houve a inversão disso. Hoje, os espanhóis estão sendo mais deportados, né, do Brasil do que os brasileiros na Espanha. Isso por quê? Porque os espanhóis estão vindo para o Brasil para trabalhar. E aí a Espanha, sentindo isso, flexibilizou um pouco a entrada de brasileiros lá. Então, por que dava esse
tanto a Espanha era tão ferrenha segurando os brasileiros? Por causa dos brasileiros que usavam a Espanha para entrar para a Europa para trabalhar, muitas vezes na Espanha e em Portugal. E aí eles estavam fazendo isso. É um pouco também de chatice dos espanhóis, entendeu? Para mostrar, nós somos melhores. Hoje o governo espanhol flexibilizou porque a taxa de desemprego na Espanha é altíssima, não tem como empregar as pessoas, então eles falam, então eu preciso que os espanhóis consigam emprego em outros países. E o Brasil tem sido. É um pouco de ilusão dessas pessoas, mas tem gente conseguindo. Agora é importante a gente sempre procurar ter o nosso coração guardado, né, em Deus, para que isso não cresça um orgulho nacional no sentido negativo. Sim, pode ter um orgulho positivo, se é que é possível ter um orgulho positivo, mas não deixar crescer esse orgulho para a gente achar que a gente é a cereja do bolo e aí daí a pouco a gente começa também a fechar a porta para todo mundo. Somente a Espanha tem muito a ver com as origens do Brasil, né? Colonizou os países vizinhos e tem a ver com a nossa colonização. Então é importante. Qualquer país, a humanidade, né? Mesmo porque, né, Celso, Jean e Luciana, os Estados Unidos, Espanha, o próprio Japão, são países que já mostraram por diversas vezes na sua economia a capacidade de reversão dessas crises, né? Então, a gente sabe que os Estados Unidos passa por esse momento tão ferrenho na crise econômica, mas que por diversas vezes eles já reverteram isso em 2, 3 anos, né? O ideal seria um mundo sem fronteiras. Exatamente. As restrições existem por questões de trabalho, terrorismo, né? Então é importante, vamos criar a expectativa de que a gente tenha mais facilidade de viajar.